Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego no Brasil sobe para 13,6%. O número total de desempregados foi estimado em 14 milhões de pessoas, crescimento de 23,1% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. O desemprego continua ganhando força. No trimestre encerrado em abril, a taxa ficou em 13,6%. Agora, 14 milhões de brasileiros estão desempregados, um crescimento de mais de 23,1% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Isso significa que em um ano, mais 2 milhões e 600 mil pessoas perderam o emprego no país. Os dados são da PNAD contínua e indicam a maior taxa de desocupação para o período nos últimos 6 anos. Em 2012, a taxa era de 7,8% da população. Ao mesmo tempo, o total de brasileiros ocupados caiu, uma queda de 1,5% no período de um ano. São mais de 1 milhão e 300 mil postos de trabalho fechados. Ainda segundo o IBGE, o número de empregos com carteira assinada caiu 3,6%, o que corresponde a 1 milhão e 200 mil novos desempregados. Isso na comparação com o mesmo período do ano passado. A agricultura foi a que mais demitiu. O setor cortou 730 mil vagas em um ano. Em segundo lugar, aparece a construção civil, que fechou 646 mil vagas formais, seguida pela indústria, que registrou 220 mil vagas a menos. Diálogo grampeado pela Polícia Federal e divulgado pelo Supremo Tribunal Federal revela conversa comprometedora entre o senador afastado Aécio Neves, do PSDB, e o também senador de Minas Gerais, Zezé Perrella, do PMDB. Uma ligação interceptada pela Polícia Federal revelou um diálogo cheio de suspeitas entre o senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e o também senador mineiro Zezé Perrella, do PMDB. Aécio Neves liga para dar uma bronca em Zezé Perrella por causa de uma declaração que o PMDBista teria dado a uma rádio, se gabando por não estar na lista de investigados da Operação Lava Jato. A conversa é do dia 13 de abril e foi gravada enquanto o celular de Aécio estava grampeado pela Polícia Federal. Eu vi declaração tão escrota, Zezé, como essa que você deu na Itatiaia hoje, que me passaram aqui. Mas não sei, como é que você acha que você chegou no Senado? Sua campanha foi financiada do mesmo jeito que a minha. Claro. Não, e correta não, mas eu não sei nome de ninguém, né? Não, ao contrário. Você julgou, Zezé? Não, faltava. Você julgou todo mundo na lama, né? Acaba com essa lama que é toda. Você nos igualou, você me julgou. No campo do PT, dos picaretas todos, como se você tivesse sido eleito, Zezé, né, por uma ação divina. Na sequência da conversa, Aécio diz a Perrella que numa hora difícil dessas, eles precisam enfrentar as acusações com firmeza. O então presidente do PSDB afirma que se eles começarem a se separar e cada um começar a achar que se safa sozinho, acabou. Na época, Aécio Neves era o campeão de pedidos de investigação, na lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A lista foi feita com base nas delações premiadas da Odebrecht, homologadas no início do ano pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Ainda no telefonema, Zezé Perrella justifica a declaração à rádio em que disse apoiar as investigações da Polícia Federal e ainda brinca, dizendo que não comete crime algum, só trafica drogas. Na verdade, eu sou muito agredido do helicóptero até hoje, sabe? Eu sei. Quase tirando de errado, eu só trafico drogas. Perrella justificou no plenário em nota oficial que o tom da conversa foi extremamente irônico. Mas o assunto não soou tão na brincadeira assim. Em novembro de 2013, a Polícia Federal apreendeu 450 gramas de cocaína em um helicóptero da empresa do filho de Zezé Perrella. Horas antes da apreensão, a aeronave passou para abastecer na fazenda da família de Aécio Neves. 3 anos e meio após o episódio, ninguém foi preso. Fique com as notícias da nossa região com o Plantão da Redação. O rádio brasileiro perdeu neste sábado uma das suas vozes mais marcantes. O radialista e jornalista Franco Neto deu entrada no hospital na quarta-feira com uma crise de insuficiência cardiorrespiratória.
Omar Borges Franco nasceu em Pindamonhangaba. Sua trajetória na rádio teve início aos 15 anos na difusora. Passou pela Rádio Tupi, TV Record, TV Gazeta e a TV Bandeirantes. Ele foi a voz da Rádio Jovem Pan desde 1972. Franco Neto deixa 2 filhos e 4 netos. A cerimônia de sepultamento aconteceu na cidade de Campinas. E Campos do Jordão, que é conhecida pelo clima ameno, teve na madrugada mais fria do ano este sábado. Os termômetros marcaram 4 graus e, segundo moradores, foi a primeira geada do ano. Em Taubaté e São Luís do Paraitinga tiveram registros de 10 graus e em São José dos Campos os termômetros marcaram 12 graus. Veja agora como fica o tempo em algumas cidades aqui da nossa região. Em Jacareí, a mínima será de 13 e a máxima de 28 graus. Lorena, mínima de 15 e máxima de 30. Em Ubatuba, mínima 17 e máxima 27. Campos do Jordão, mínima 12 e máxima 22. Fique com a entrevista especial de hoje. Hoje o Tenente Metusael está aqui conosco, do Corpo de Bombeiros, né, nos ajudando aí sobre a situação das queimadas, sobretudo, mas falando também sobre o emprego de alta tecnologia, que eu acho que vai acabar com um pouco dessa farra desse pessoal que taca fogo no mato aí para fazer economia e não vê que está sacrificando outras pessoas em volta e a própria natureza, né, com a destruição da cobertura vegetal que a gente tem. É possível, então, com o drone, a gente dimensionar e saber chegar exatamente quem causou o fogo na mata, Tenente? Olha, Cataldi, uma ocorrência dessa, quando o Corpo de Bombeiros é acionado, é porque já teve uma grande proporção, né? É o bombeiro que multa ou o bombeiro apura e envia para alguém multar? Não, o bombeiro, por enquanto, ele não faz nenhum tipo de multa, né? A gente tem alguns documentos de certidão de atendimento que comprovam que o bombeiro atendeu, porém, a parte administrativa quem faz é a prefeitura, né? Então a gente notifica a prefeitura que aquele terreno teve já esse tipo de sinistro, que não é a primeira vez, muitas das vezes, e a prefeitura toma as medidas administrativas que deve ser feito. Por enquanto, o Corpo de Bombeiros, né, não faz nenhum tipo Não age direto com a polícia, age com a prefeitura para a prefeitura acionar a polícia. Tem também a Polícia Ambiental que trabalha com isso. A Polícia Ambiental ela tem competência para fazer aí as suas autuações, né? Agora, o Corpo de Bombeiros não, ele trabalha junto com a prefeitura e, se dependendo do caso, né, mais grave, também com a Polícia Ambiental. O bombeiro age no sentido de trazer a discussão, promover debates e mostrar à população o que de ruim acontece com relação à queimada, sobretudo nesse período, né, que é o período típico de queimada. Com certeza, né? Nessa época do ano a gente trabalha junto com outros órgãos, sejam estaduais, municipais, defesa civil, o trânsito, numa campanha preventiva, né? O bombeiro tem tomado essa postura mais preventiva, né? E seja na distribuição de panfletos, seja na palestras em escolas, em empresas, conscientizando as pessoas, né? Então, alguns cuidados básicos de cidadania. Que a gente... Balão é um terror, sobretudo. Vamos chegar no balão, né? Vamos primeiro os cuidados básicos. Cigarro, né? Ponta de cigarro, né? Evitar jogar ponta de cigarro, principalmente nas beiras de rodovias, por causa do mato seco, aquela história. Vento que bate. Vento, né? Então, criança. Atiça o fogo. Né? Com certeza, com certeza. O oxigênio é um dos elementos do fogo, então o vento forte contribui muito. Criança também, tem que tomar muito cuidado com criança. Criança tem que ter supervisão 24 horas, não tem jeito. Eu falo isso porque eu tenho um filho de 3 anos e Sabe complicado. como é que é, né? Então, essa época de festa junina também, fogos de artifício, né? Quer usar, use com responsabilidade, siga as instruções lá do fabricante do fogos de artifício, né? De preferência não use, mas se usar, use com responsabilidade. Também nas festas juninas, fogueiras, né? Quer fazer, o ideal é não fazer, mas se fazer, faça com responsabilidade, num local limpo, seco, longe. Deixa eu lembrar aqui o telespectador, sobretudo de Pindamonhangaba, né? Não faz muito tempo, fizeram uma fogueira aqui de mais de 30 metros. O negócio tombou e caiu por cima
dos fogueteiros lá antes da festa começar. Foi uma tragédia, uma coisa ruim. Cuidado com o negócio de fogueira, que isso não é brincadeira sadia. Positivo. Então, lixo também, as pessoas, né, estavam conversando, eles queimam, principalmente em área rural, eles queimam o lixo, uma forma de dar destino para o lixo. Então, não é a forma correta. Faça a reciclagem, né, tem os postos de coleta, porque a queima de lixo também gera bastante incêndio em vegetação natural. Um minutinho para o balão, tenente. Positivo. Fala para a gente aí sobre o balão. Será que o drone pode derrubar o balão antes dele chegar na floresta? São coisas bem distintas, né? O balão, né, primeiro que é um crime ambiental, né, previsto na lei de crimes ambientais, né, soltar, transportar, ter em posse... Da cana de 5 anos, né? De 1 a 3 anos. Soltar balão, qualquer verbo que envolva o balão. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Cataldi. Nessa edição você viu a estreia do vídeo documentário Educação Brasileira. Criação de novas regras para cursos à distância. Carne vermelha está ligada ao maior risco de morte. Em Taubaté, escolas do trabalho abrem 1.230 vagas. Estes são alguns dos destaques mais importantes dessa edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal reportersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é: quando Jesus voltar, todo olho verá. Até a próxima.